do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Com essas palavras bíblicas eu quero acolher você nesse domingo. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que é a nossa casa, a casa do nosso Pai. Hoje nós iniciamos um período no calendário litúrgico, que eu já comentei semana passada, chamado de Quaresma. Não é um período obrigatoriamente que você tenha que seguir ou não, é um período dedicado a se preparar para a Páscoa. É opcional, não é coisa de católico romano, tá? É coisa de cristão. Sendo assim, a gente vai seguir nesse caminho, né? Para que a gente possa, nesse período de caminhada, refletir, se preparar para a Páscoa do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aproveitar esse tempo de Quaresma, então, para analisar, para transformar a forma como nós estamos vivendo à luz da Palavra de Deus e do nosso Senhor. Eu quero chamar a presbítera Meire, ela vai fazer uma oração de adoração nessa hora. Oremos ao nosso Deus. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos deste. Muito obrigado, ó Pai, por cada vida que está aqui presente. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia que nós celebramos, ó Pai, um dia para te adorar, para bendizer o teu santo nome entre os irmãos, ó Pai. Isso não significa que nós não adoramos nos nossos lares, nos nossos serviços, nos nossos estudos, mas hoje é um dia especial porque nós estamos reunidos aqui em teu nome. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor um dia teve misericórdia de nós, ó Pai. O Senhor, ó Pai, enviou o teu único Filho para nos salvar. E agora, ó Pai, nós entramos numa época especial, uma época de Quaresma, onde nós vamos estar preparando o nosso coração, a nossa mente, para realmente estar entregue e em comunhão contigo, ó Pai, e refletir, ó Pai, o quão é importante, ó Pai, essa decisão que o Senhor tomou por nós, e nós estamos gratos a Ti, ó Pai, te louvamos por isso. Fica com cada ato aqui deste culto, ó Pai, que o Senhor realmente esteja presente, ó Pai, nos louvores, na leitura bíblica, na mensagem, lá com as crianças, que o Senhor esteja presente, abençoando a cada instante. Em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse tempo de Quaresma, são os 40 dias próximos, sem contar o domingo. Porque todo domingo a gente celebra uma mini Páscoa. A gente louva, a gente celebra a ressurreição do nosso Senhor. Então, nesses próximos 40 dias, é tempo de se arrepender, é tempo de confessar os pecados. E a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos de graça, nós precisamos da misericórdia e do perdão de Deus. Romanos 3, de 10 a 2 nos diz: não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. É uma palavra dura, mas que mostra a nossa realidade. E com essa palavra eu quero convidar você nesse momento a ficar em silêncio e pedir perdão ao nosso Deus. Depois de alguns momentos de silêncio, eu vou pedir para o presbítero Silas fazer uma oração em voz alta, por gentileza. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos recebidas durante a semana. Amém. Passamos a semana bem, sob os teus cuidados. E te pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos para a semana que está iniciando. Pai, fica conosco. Nós precisamos da tua ajuda em todos os momentos. Não nos desampare, Pai. Permita-nos caminhar sempre ao teu lado, para que nos ampare nos momentos mais difíceis. Obrigado por tudo, Pai. Pedimos agora perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, que são muitas. Pecamos em ações, em atos, até mesmo em pensamentos.
Por isso, Pai, te rogamos, perdoa-nos, fica conosco. Abençoa tua serva, pastor Gisele, que vai nos trazer a mensagem desta manhã. Se com ela, com todos nós que aqui estamos também, dá a tua bênção, a tua proteção. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Amém. Romanos 1,16 nos diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem em Jesus Cristo. Pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu sangue derramado na cruz e pelo poder de Deus, uma vez que confessamos, eu anuncio o perdão dos pecados em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E é na certeza do seu perdão, da sua graça e da sua misericórdia que nós cantamos louvores ao nosso Deus. Então, eu convido. Te adorarei.
sobre Quaresma e nós vamos seguir um pouco nessa linha. E como o foco desse tempo é a preparação para a Páscoa, que no horizonte a gente sabe que tem uma luz que vai brilhar mais intensificamente nos dias da Páscoa, né, que daqui a pouco nós vamos celebrar. Nós vamos acompanhar a subida de Jesus a Jerusalém, não só pelo Evangelho de Lucas, mas também de Marcos, de Mateus, e buscando então a prática da nossa espiritualidade ao longo desse período. Nós vamos falar nos próximos domingos sobre jejum, sobre oração, sobre meditação, sobre caridade, sobre o que nós chamamos na teologia de disciplinas espirituais. Não sei se você já ouviu esse termo, mas a ideia é que você desenvolva, né, a sua espiritualidade através de algumas práticas que nós chamamos de disciplinas. E o texto do Evangelho, então, de hoje é o texto sobre as tentações de Jesus, que é uma espécie de resumo aí da vida de Jesus quando ele se dedica ao projeto de libertação do Pai. Lembra que nós falamos do êxodo de Jesus semana passada? Então, qual é o projeto do êxodo? Libertar o povo. Então, Jesus vem então cumprir o seu êxodo para libertar o povo. Jesus Cristo vem para libertar a humanidade do jugo do pecado e das suas consequências. Uma delas, e a principal, que é o afastamento de Deus, que é estar, né, longe de Deus. Jesus, ele liberta a humanidade mediante a sua vida, entregue de forma livre, abrindo acesso para nós, para mim e para você, para uma vida de liberdade. E na sua trajetória, ele passa então pelo deserto, e ali ele é tentado. E o Evangelho de hoje nos lembra que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus pelo deserto e que a caminhada foi cheia de armadilhas e dificuldades. Vamos ao nosso texto então. Lucas 4, do 1 ao 13, diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque tudo me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, aos meus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Palavras do Senhor. Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, assim como conduziste Jesus ao longo do deserto, que o Senhor conduza a explanação da Tua palavra. Se conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu queria aqui, antes de tudo, antes de pensar nas 3 tentações que nós temos aí, propriamente ditas, fazer uma visão panorâmica do nosso texto. O relato da tentação de Jesus, ele está nos evangelhos sinóticos, ou seja, que tem as 3 visões iguais ou parecidas, Marcos, Mateus e Lucas,
no Evangelho de João. O lugar do relato é após, lembra o que aconteceu antes? A teofania no batismo de Jesus. Jesus está sendo batizado e uma voz diz do céu: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Jesus ainda não tinha começado seu ministério, mas ali ele é reconhecido como filho amado. E depois então do batismo ele sai do Jordão, e todos os evangelhos vão dizer que o Espírito de Deus é quem conduz ou quem impele Jesus ao deserto, onde Jesus é tentado. E obviamente todos vão afirmar que Jesus venceu o tentador, embora Marcos apenas o subentenda. Em Mateus e Lucas a gente tem a narrativa dessas tentações, né? E a gente entende e a gente vê que em todas elas Jesus recorre às Escrituras para refutar as tentações. E um detalhe importante que diferencia esses evangelhos ou evangelistas sinóticos é que Marcos fala que Jesus foi tentado por Satanás ao longo de 40 dias em que permaneceu no deserto, mas não apresenta as tentações de forma específica. Não menciona o jejum que Mateus e Lucas falam. Ao contrário, diz que os anjos serviam Jesus e que ele vivia entre as feras. Mateus destaca o jejum de 40 dias e 40 noites, jejum que resulta em fome, e essa, por sua vez, apresenta-se como uma ocasião favorável ao tentador. E Lucas, ele radicaliza o jejum, né? Embora ele não use a palavra, ele diz o quê? Que Jesus nada comeu nesses dias. Mas ele dá um destaque ao fato de Jesus ser conduzido pelo deserto ao longo de 40 dias. E ele diz que durante todo esse tempo ele foi tentado, mas ele vai contar para nós apenas 3 tentações. Ele vai falar que a fome que resultou desse jejum é a ocasião, né, para Satanás tentar Jesus de forma mais específica. E aí ele vai contar, ele vai especificar essas tentações. Lucas, ele acentua que o tempo todo Jesus era conduzido através do ou pelo deserto, cheio do Espírito Santo. Lembra que a gente viu na quinta-feira? Né? Pleno do Espírito, ele está cheio do Espírito. Enquanto nos outros vai falar só que o Espírito levou Jesus. Gisele, por que você está falando tudo isso? Você vai entender como que é interessante. Como faz sentido a gente ver esses detalhes no nosso texto quando a gente consegue aplicá-los na nossa vida. O fato de ser conduzido através do deserto ou pelo deserto dá um dinamismo, né? No relato de Lucas. Eu comentei já com os irmãos. Lucas, ele é do movimento. E a gente usa essa palavra dinamismo, mas no original a raiz dela, grega, dínamos, é poder. Então ele vai dizer que o tempo todo, né, Jesus está sendo conduzido no poder do Espírito Santo. E ele também ressalta a relação de Jesus com o Espírito, que é algo muito forte em Lucas, que depois também vai ser reforçado lá em Atos dos Apóstolos. O final do relato de Lucas também tem uma diferença. Ele conta que o diabo esgotou, por hora, as suas possibilidades de tentar Jesus. Mas ele deixa claro que isso não é definitivo, que ainda viria o quê? Um tempo oportuno para mais tentações. Qual será esse tempo? A Páscoa, a paixão e morte de Jesus. Ele vai ser tentado ao quê? Abandonar o plano de salvação de Jesus, de Deus. Né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, quando ele ora. Mas ele poderia muito bem não ter orado e ter ido embora. Ele sabia o que estava por vir. Lucas afirma que Jesus então voltou do Jordão. Ele saiu do batismo e agora ele vai para o deserto. Então ele saiu daquele momento onde Deus abraça ele e diz para todo mundo que ele é o Filho amado,
e agora ele vai para o deserto. E a gente sabe que o deserto ele tem vários significados na tradição bíblica. E também a gente entende na nossa vida, quando a gente fala que está passando por um deserto, a gente está passando o quê? Por dificuldades, por momentos de provação, de situação diferente do normal. Então o que a gente tem a impressão é que Jesus ele estava no deserto antes do Jordão, ele é levado para o Jordão, vamos pensar para esse oásis, e agora ele volta para o deserto. E talvez para a gente pensar que o deserto, na verdade, o que Lucas está querendo dizer para a gente, que o deserto é o ministério terreno de Jesus. Ele tem que passar por aquele deserto, ele tem que passar por aquela provação para poder cumprir o êxodo, conforme o povo de Deus cumpriu, e agora de uma forma diferente. Lembre-se que o povo de Israel, no êxodo, o que acontece? Sucumbe. Toda aquela geração que saiu do Egito morre no deserto. Só, daquela geração, só Josué e Caleb entram na terra prometida. E agora a gente tem Jesus cumprindo o seu êxodo, então, cumprindo o seu ministério, vencendo todas as tentações e ressuscitando na Páscoa. Então, quando a gente tem aqui o relato das tentações, é um reforço de tudo aquilo que Jesus passou no seu ministério, na sua caminhada como, então, Filho de Deus, representando, então, o povo de Israel. Os 40 anos no deserto do povo de Israel, agora são os 40 dias que Jesus passa no deserto. A caminhada de Jesus ela é iniciada, ela é apresentada aqui por Lucas como uma nova edição do êxodo bíblico. Então, se o povo de Deus passou pelo deserto, Jesus também passa pelo deserto. Os 40 dias de tentação, e mais essas específicas aqui que a gente tem aqui ao longo do ministério de Jesus, desse período especificamente, né, vem mostrar o quê? Que Jesus, quando ele cumpre esse jejum, ele está cumprindo um conjunto de exigências de um compromisso que ele assumiu. O jejum não é simplesmente deixar de comer. Ele deixou de comer para buscar estar na presença de Deus para vencer aquelas tentações. E o jejum aqui mostra que o que controla a vida de Jesus não é a sua humanidade, mas sim a sua espiritualidade, a sua busca por Deus. Então ele jejua para buscar a Deus, e nesse jejuar e buscar a Deus, a sua humanidade é salientada. Quem você é quando você está com fome? Quando a gente apresenta ou tem um tempo de jejum, o que fica evidente é o que controla os nossos apetites. E por isso que é tão importante Jesus jejuar, porque a humanidade dele, então, é ressaltada. E a sua humanidade, ela é, então, confrontada no deserto. Se ele está com fome, então vamos ver, até que ponto você é realmente homem ou você realmente é humano? Por isso que Satanás vai provar ele, vai provar a sua humanidade, porque nesse momento, da sua exaustão, é o momento que ele é tentado. E aqui eu queria pensar com você, então, nessas tentações de Jesus. E aí, eu separei ela em 3, porque são 3 afinal, né? E aí, as mesmas tentações de Jesus também são as nossas. E a gente vai entender melhor sobre isso. Na sua humanidade, Jesus ali realmente com fome, cansado. A sua humanidade, então, aparece de uma forma muito mais saliente e o inimigo, então, vai tentá-lo. A primeira tentação que representa soluções individuais, imediatistas, milagreiras para os problemas. O que ele fala, então, né, do 3 ao 4? Olha, se você é filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Você não está com fome? Quem tem fome, come. Basicamente é isso. Então, embora Jesus ele tenha se mostrado sempre muito atencioso para as situações individuais das pessoas, de doença, de fome, de necessidade, ele não se deixa limitar por essa necessidade.
Para ele era claro, não se vive só de pão. O pão é importante sim, mas eu não vivo só de pão. Então isso vai mostrar para a gente o horizonte maior em que o pão virá como consequência da fidelidade a Deus. Porque eu posso fazer de inúmeras formas conseguir pão. Mas quando eu estou então firmado no Senhor, como eu vou conseguir pão? Isso vai demonstrar os meus valores, vai demonstrar o meu temor ao Senhor. E é isso que Jesus vem falar. A segunda tentação, dos 5 a 8, vai expressar a sedução dos pactos com os poderosos. O 5 e 8, né? Olha, eu te darei poder e glória desses reinos. Satanás diz para Jesus. E Jesus responde o quê? Adore só o Senhor, preste culto somente a Ele. Então, o poder, de forma geral, ele pode encurtar os nossos caminhos para resolver problemas. Sabe aquela coisa? Quem indica? O contatinho, o jeitinho. Né? A gente adora isso. Só que isso é cobrado muito caro. O preço não é para ser apenas simbólico. Essa ideia de ter o rabo preso com alguém inclui e pode ser muito bem encaixado no pecado de idolatria, de adoração. Porque se eu não confio em Deus para resolver algo tão complexo, eu vou confiar no outro e vou deixar a minha vida, vou render os meus valores ao outro. De certa forma, eu estou me submetendo ao outro. Isso é muito sério. E Jesus, ele faz aqui o seu discernimento com base na Escritura, né? Adore o Senhor, preste culto somente a Ele. Se você tem que dever alguma coisa para alguém, o que a Bíblia diz que eu devo dever? Amor, mais nada. E a terceira tentação, do 9 ao 12, né, pode representar aqui uma religiosidade irresponsável. É isso mesmo. Porque assim, jogar-se do pináculo do templo, a ingênua confiança então de que Deus colocaria a mão por baixo, mandaria os seus anjos. O diabo agora ele usa a Bíblia para tentar convencer a Jesus. Ele se faz o quê? De piedoso. Ele faz de conta que ele se identifica com uma fé bíblica. Jesus ele rebate firmemente o quê? Com outro trecho da Escritura. Não põe à prova o Senhor teu Deus. Ao contrário dessa proposta leviana do diabo, Jesus ele vai enfrentar Jerusalém, ele vai enfrentar uma morte na cruz, ele vai mostrar a sua fidelidade, mantendo uma religiosidade saudável, não irresponsável. E eu queria pensar com você que nesse caminho para a Páscoa, que a gente faz então, é um caminho também de graça, onde a gente deve buscar sim, crescer no Senhor, buscar experiência com Ele. Nós somos preparados para nos confrontar e confrontar a nossa humanidade, como Jesus foi confrontado. E talvez isso não seja só nesses 40 dias, com certeza não é, assim como Jesus também foi tentado em outros momentos. Mas eu queria pensar com você, nesse tempo de desafio, o quanto nós também não passamos por situações semelhantes. Quantas vezes nós queremos resolver os nossos problemas de forma imediata e milagreira, como Jesus. Né? Acordar e simplesmente os nossos problemas não estarem lá. O quantas vezes nós somos também seduzidos a nos render a quem tem poder nas mais diferentes esferas da nossa vida. É mais fácil, afinal quem tem poder consegue resolver, quem tem dinheiro resolve as coisas mais fácil, sofre menos. E como a gente tem a tentação de buscar uma espiritualidade mais simples e mais irresponsável por consequência. Porque afinal, se eu fizer assim, se eu fazer dessa forma, 1 mais 1 igual a 2, vai dar certo, então, para que
que eu vou estudar a Bíblia? Para que eu vou me dedicar? Para que eu vou conhecer? Não! Eu vou fazer aqueles 7 dias lá que o pessoal está falando, do jejum e oração, que Deus vai me abençoar. E se Ele não te abençoar? Ele vai continuar sendo Deus ou não? Eu vou tentar uma outra opção, porque aquela lá não deu certo. Então, esse culto, né, de primeiro domingo da Quaresma, quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa ter uma perspectiva bem interessante, porque ele nos vai lembrar que Jesus também teve seus percalços. Quando a gente pensa nas tentações, desde quando ele começou a sua missão até o final, Jesus experimentou a rejeição por parte das autoridades, por parte da religião do seu tempo. O sucesso no meio do povo simples exigia muito discernimento de Jesus, para evitar o quê? O populismo, porque do outro lado também ele poderia, né? E aí o que Jesus faz? Ele não apela para saídas simples e individuais, milagreiras. A gente pode dizer que Jesus tem o que a gente chama na teologia da pedagogia da cruz. Ele vai ensinar através da cruz. E a cruz era uma prática dos romanos que intimidava muita gente. Porque a cruz até hoje é um dos meios mais doloridos de se morrer. Era tortura, intimidava muita gente, as pessoas tinham medo da cruz. A pessoa podia às vezes ficar dias para morrer. Não era simples assim. Ela lá pendurada na cruz ia perdendo o ar, sufocando, dando cãibras, dores horrendas. Era para intimidar quem via. Os romanos usavam para intimidar as pessoas. E Jesus, apesar disso, não se intimida. E assim como Jesus, eu e você, nós somos convidados a sermos conduzidos pelo Espírito Santo através, então, desse tempo também de deserto, de preparação para a Páscoa. E aqui eu queria pensar com você que a gente vai fazer esse caminho tal qual um deserto. E nós vamos, por exemplo, celebrar a ceia do Senhor na Páscoa. Na próxima Páscoa, a gente não vai ter ceia do Senhor no primeiro domingo, esse mês de abril. Vai ser no dia da Páscoa. Quando a gente está no deserto, parece que tudo nos falta. Mas eu queria pensar que esse tempo é simbólico. É simbólico na nossa vida. E que talvez você queira praticar algum tipo de jejum e que tudo bem. Semana que vem a gente vai falar só sobre jejum. E talvez esse comer nada, assim como Jesus, significa a gente focar inteiramente na nossa missão, no que Deus nos chamou para fazer, assim como Jesus se preparou. Mas eu queria deixar uma frase para você se refletir sobre isso, sobre jejum. O jejum nos mostra quanto o nosso corpo é poderoso e astuto na busca do seu próprio caminho contra as nossas mais fortes determinações. Você vai escolher e determinar uma coisa, mas talvez o seu corpo não queira. Eu estou falando de jejum de alimento, mas pode ser também outras coisas que você tem tido dificuldade para enfrentar. E talvez valha a questão: o que controla os nossos apetites? O que provoca a nossa fome? O que nos deixa ansiosos a ponto de buscar em outras coisas refúgio? A gente sabe que tem gente que come demais porque está ali, encontra prazer, encontra refúgio. Isso pode causar-nos uma sensação de que tudo é muito mais difícil, é muito mais exigente. No deserto, as tentações são mais perceptíveis. Porque o deserto, esses dias de calor nos mostram o quanto é difícil. Está com calor e com sede. A gente tem um acesso fácil à água. Mas no deserto não tinha. E quando a gente está em período de deserto, em período de dificuldade na nossa vida, parece que a gente não vai chegar na água nunca. E o calor, ele deixa a gente mais cansado, mais exausto, mais dificuldade de entendimento.
As tentações na travessia do deserto, portanto, elas podem ser muitas e elas aparecem mais fortemente quando a gente jejua. Na linguagem de Lucas, quando nada se come, o que pode significar quando se vai mais fundo nas opções assumidas. E aqui eu não estou falando só de comida. As tentações em todas as nossas áreas, seja elas financeiras. Se você não recebe o salário no final do mês, a coisa fica pior. Quando a gente pensa em tentação, muita gente pensa na área sexual. Então tá bom, se no seu casamento isso está em déficit, as tentações vão ficar piores. Se você realmente não tem comido, na hora que você vê, como meu pai falava, né? O melhor tempero para comida é a fome. Porque aquilo que a gente não gostava, a gente passa a gostar, porque você está com fome. Então, qualquer área da nossa vida, se a gente parar para pensar, se a gente não alimentar, as tentações se tornam piores. As tentações de Jesus, elas servem como exemplo para as nossas próprias tentações. Nós também queremos soluções individuais, imediatas e milagreiras para os problemas da nossa vida, para os problemas do nosso país, os problemas do mundo. Nós também temos a sedução dos pactos com os poderosos. A gente também queria poder, dinheiro, e não pouco, se possível muito. E a gente ainda fala, mas eu iria resolver um monte de problema, eu ia ajudar meus parentes, eu ia fazer isso e aquilo. Será? A gente também é tentado a uma religiosidade irresponsável, que nem trata mais a igreja como um clube social, porque antigamente aí no clube social, se você paga a mensalidade, você está lá todo domingo, se você tem o título do Náutico, você quer ir lá curtir, você quer aproveitar, né? Ainda mais em dia de calor. Ultimamente nem mais assim o pessoal quer vir na igreja todo domingo, não. Eu sou irresponsável com os meus compromissos como cristão na igreja. E quando a gente assume, né, sendo membro da igreja, eu sempre, quando eu faço, essa aqui vai lá no passado, aulas de catecúmeno, quando eu preparo os novos candidatos, eu sempre gosto de falar para eles, gente, vocês têm que saber onde vocês estão entrando, quais são as responsabilidades, quais são os seus direitos. Vocês vão me cobrar e eu também vou cobrar vocês. Numa relação assim que funciona, né? A gente vai acertando as coisas. Então, uma religiosidade irresponsável, que quer milagre, que quer cura, que quer libertação, mas que não ora, que não busca, que não participa. Bem como outras tentações que eu gostaria até de listar, a tentação de desanimar, de ser exigente, de ser intolerante com os outros, de exigir que a comunidade esteja apenas a meu serviço. Né? Afinal, o que a gente tem hoje é uma prática de consumo. Eu vou aonde eu quero, eu pago pelo serviço e eu recebo. E eu acho que a igreja funciona do mesmo jeito. Eu dou o dízimo, então eu quero ser assistido, eu quero vir aqui receber. Mas a igreja é uma comunhão de irmãos, onde todo mundo dá um pouco de si. Falamos sobre isso o mês passado inteiro, não vou entrar nesse mérito. Nós também caímos na tentação de construir nossa própria imagem de Deus. Se Deus não agir do jeito que eu acho que Ele tem que agir, Ele não é Deus. A gente cantou, né? Que Deus transforma as vidas, Ele vai transformar. A palavra de Deus para a gente é regra de fé e prática. Ela diz para a gente como Deus agiu no passado, Ele continua agindo hoje. Ela é parâmetro para mim, para a minha religiosidade, para a minha vida. Não a minha cabeça, não a forma como eu entendo Deus. E também outra tentação é ser corrompido pelo poder em resolver tudo, ou ainda fugir, né? Então, para uma religiosidade milagreira, que é o contrário
da irresponsabilidade. A pessoa que vira para você, você está lá com fome, você está com dificuldade na sua casa e fala, vamos orar. Se você não levar a cesta básica, não, nem ora. As duas coisas andam juntos, né? Eu mato a fome e eu oro. A pessoa está precisando de emprego, vamos orar, vamos orar. Você já mandou seu currículo aonde? Ajuda ela, monta o currículo com ela, leva o currículo. Agora não precisa nem levar, né? Agora é tudo por e-mail. É até mais fácil. Né? A gente às vezes acaba levando tudo para o lado espiritual. E não estou falando que não tenham coisas que sejam espirituais, porque são. Mas a gente precisa entender que a gente tem a tentação também de colocar tudo na conta do diabo. E não vou defender o diabo, não. Ele tem a parcela de culpa dele. Mas a gente tem a nossa. Então, as tentações, elas podem ser a vontade da gente usar também os poderes para nos livrar das dificuldades, de negar a nossa fé por conveniência. E pode ser a vontade de nos deixar levar pelos nossos instintos. Eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas a Bíblia, quando convém, eu não vejo o que a Bíblia diz. Porque às vezes eu quero pecar, então eu ignoro o que está escrito na Bíblia. Jesus, na sua humanidade, ele nos mostra que as tentações podem ser vencidas apenas de uma maneira: com o conhecimento da palavra de Deus. Não existe outra forma. Dizer, mas Jesus era Deus e ser humano. Aqui, Jesus está, assim como eu, fragilizado na sua humanidade, totalmente. E ele busca na palavra de Deus refúgio para vencer as tentações. Há um detalhe que intriga no relato aqui do Evangelho. O diabo também recorre às Escrituras. Se você percebeu, ele reúne argumentos aqui que parecem razoáveis para Jesus. Para o quê? Para Jesus aderir à sua proposta mirabolante. E mais uma vez, Jesus ele indica o caminho a seguir no emaranhado de interpretação da Bíblia. Não se pode isolar uma parte da Escritura de modo que contradiga a sua essência. Vocês lembram que eu falei aqui para as mulheres? Eu vou ler um versículo, mas a gente tem que ler o contexto do versículo. Porque senão eu posso usar um versículo para falar o que eu quiser. Inclusive tem versículo na Bíblia que diz que não há Deus. Então eu preciso conhecer. Se eu não ler a palavra, se eu não entender o contexto, vai dar muito errado. E Jesus ele contrapõe o diabo num critério maior: não porás à prova o Senhor teu Deus. E quantas vezes a gente coloca à prova o Senhor nosso Deus, porque a gente não conhece a sua palavra. E não estou falando aqui que você não precisa estudar teologia, não, porque existe uma diferença entre estudar teologia e conhecer a palavra do Senhor. Eu lembro até hoje, no primeiro ano de seminário, primeiro professor de introdução ao Novo Testamento, ele virou para aquele bando de seminarista e falou o seguinte para a gente. A minha Bíblia aqui não é muito padrão, né? Capa preta não, essa aqui é mais moderninha. Tá vendo esse livro aqui? Vocês estão aqui por causa desse livro. Se vocês não lerem esse livro, não adianta vocês estarem aqui. Então, assim como cristão, a gente busca o Senhor, a gente vem aqui, ouve a palavra, né? Eu como pastora, preparo o estudo, preparo a mensagem, mas leiam a palavra. Não acreditem em tudo que eu falo, ou quem estiver aqui à frente fala, porque se você não conhecer essa palavra, talvez vão falar coisas aqui que não está aqui. E aí você vai aceitar com a palavra do Senhor? A salvação ela começa no individual, mas ela termina no coletivo. Eu sempre falava isso para os irmãos de São Carlos. A gente precisa conhecer o Deus a quem a gente serve. A gente canta, a gente ora, mas eu preciso entender como Ele se manifestou ao longo da história, como esse Deus entrou na história para nos salvar, para nos libertar. O seu projeto
de salvação para um povo caído. Eu preciso entender, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer para entender a graça de Deus. Para entender o que Deus está falando comigo. Nesse caminho de preparação, coloque a leitura bíblica. A gente fica, hoje já é comprovado, a média do brasileiro acessar o celular é quase 5 horas diárias. Dessas 5 horas, quanto tempo você se dedica a ler a Bíblia no seu celular? Ou a escutar? Eu gosto de escutar, eu sou a pessoa que gosta de ouvir. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou terminar. Não, imagina, não precisa se desculpar não. Com essa frase. Filipe Yancey, que é um jornalista, tá? Cristão. Ele diz o seguinte: a Bíblia revela os defeitos dos seus heróis. Moisés, o assassino. Davi, o assassino e adúltero. Pedro, o traidor. Saul, o abusador de direitos humanos. Nenhum deles merecia a graça de Deus, mas todos foram transformados por ela. A gente precisa conhecer a palavra do Senhor para ser transformado por essa palavra, para que diante das tentações que a vida vai nos apresentar, porque ela vai nos apresentar, como Jesus teve, nós temos, a gente possa, com a Bíblia, com a palavra do Senhor emaranhada no nosso coração, dizer não para as tentações, para o projeto que o inimigo tem de dominar todas essas coisas, porque o nosso reino não é desse mundo. O nosso rei venceu a morte, o nosso rei nos perdoou na cruz. O nosso rei nos dá água viva para passar pelo deserto, pelas dificuldades. E nós vamos cantar de novo uma canção que fala sobre isso. Que a gente cante essa canção como uma oração de verdade. Porque a gente vive, muitos de nós estamos passando pelo deserto, o deserto da doença, o deserto da dificuldade financeira, o deserto de um mundo que a gente não está entendendo nada. As gerações mais antigas têm dificuldade. E é super compreensível. Estamos passando por inúmeros desertos. E o nosso Jesus passou por isso também. E porque Ele passou, Ele pode interceder junto a Deus por nós. E Ele pode dar para nós água viva. Para que esse deserto, para que essa caminhada seja mais suportável, seja possível. Ele venceu a morte. Ele nos dá a vida eterna. Ele diz que a gente estará com Ele no dia. Então, enquanto esse dia não vem, enquanto toda dor não terminar de fato, enquanto toda dificuldade não terminar, busque nele. Leia a palavra, conheça ela, mais do que a palma da sua mão. Busque na palavra do Senhor. Vamos cantar, depois nós vamos orar. Quem puder ficar em pé, pode ficar. Também os irmãos que vieram preparados com dízimos e ofertas, podem trazer à frente. Entregue seu coração, sua vida nessa hora ao Senhor. Junto ao povo estarei, como um homem judeu. Vivo a sede que havia em mim. Senhor, me conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és
sofrerem. O Senhor passou por tentações, talvez até maiores que a nossa. O Senhor foi traído, o Senhor foi enganado. O Senhor, ó Deus, sofreu naquela cruz o pecado que era nosso. O Senhor tomou sobre si as nossas dores. O Senhor foi moído pelas nossas transgressões. Por isso, nessa hora, Pai, nós colocamos diante de Ti a vida, Senhor Deus, de cada um que aqui está. Pai, vem com o Teu Santo Espírito, assim como conduziu o Teu Filho, conduzir as nossas vidas, enche-nos com o Teu Espírito, que o Teu Espírito diga ao nosso Espírito que somos Teus filhos, e na hora das lutas, das dificuldades, que o Senhor traga ao nosso coração, à nossa memória, a Tua palavra, que diante, ó Deus, das tentações, Senhor, seja de poder, seja de uma espiritualidade irresponsável, seja, ó Deus, de resolver as coisas somente para nós mesmos, que nós possamos, Senhor Deus, sermos alertados pelo Teu Espírito através da Tua palavra, que nós possamos ser conhecedores, nós queremos ser íntimos do Senhor, nós queremos Te conhecer dia após dia, mais e mais, ó Deus. Sacia a nossa sede do Senhor através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos nessa hora. Colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações. Pedimos, Senhor, que o Senhor seja com aqueles que têm enfrentado problemas, ó Deus, nas mais diversas áreas, naqueles que têm enfrentado problemas de relacionamento, na sua família, no seu trabalho, Senhor. Pedimos por aqueles que estão adoentados, clamamos a Deus pela saúde. Pedimos pela saúde da Dona Divina, do Roberto, ó Deus, da Dona Rosinha. Pedimos pelo seu Walter, Senhor, seja com ele, fortalece ele. Seja, Senhor Deus, com Maria José. Clamamos também, Senhor, pela saúde do seu Antônio Borelli. Pedimos que o Senhor seja sobre aqueles, ó Deus, que têm enfrentado inúmeras dificuldades. As nossas queridas do Conte Comigo, ó Deus, por todos aqueles que têm enfrentado problemas de saúde. Clamamos, ó Deus, que haja cura, que haja restauração no poder do Teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, por aqueles que têm enfrentado problemas financeiros. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento para administrar bem as suas finanças, para fazer escolhas sábias. Clamamos a Deus pela Tua igreja, Senhor. Continua sustentando essa casa de oração. Fortalece-nos, ó Deus. Dá direção para o conselho. Abençoa, Senhor, o conselho. Dê sempre sabedoria, Senhor, aos presbíteros. Seja também comigo, com o reverendo Adilson, com as nossas congregações. Abençoe o Baté São Carlos, ó Deus. Que cada pessoa que ali se reúne possa ser alcançada pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor nessa hora. Seja conosco nessa hora. Sustenta-nos, ó Deus, com o poder do Teu Santo Espírito. E aquilo que nós não verbalizamos, mas que o Senhor sonda e conhece o interior de cada irmão e de cada irmã, nós entregamos a Ti através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.